o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, boa noite, amigos queridos do GEAF, tudo bem? Eu sou o Sidney e é uma alegria ter mais esta oportunidade de estarmos juntos em mais este momento de reflexões. Que nós possamos, então, ao longo dos próximos minutos, poder estudar mais um dos temas contidos no Evangelho segundo o Espiritismo e, a partir desse estudo, procurar ter para nós oportunidades de promovermos a nossa reforma íntima, a nossa melhoria, o nosso aperfeiçoamento, sempre contando com as bênçãos e o amparo do Mestre Jesus e de Deus nosso Pai. Então, para iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer então a nossa prece de abertura, para procurarmos nos ambientarmos, nos sintonizarmos para os momentos seguintes. Então, vamos elevar o pensamento a Deus. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, agradecemos, Senhor, a Ti pela oportunidade de aqui estarmos em mais esta oportunidade de estudos tão valiosos e abençoados para nossas vidas. Que nós possamos, Mestre, ser merecedores de todo este amparo que o Senhor nos dedica, procurando, através dos seus mensageiros da espiritualidade, nos orientar para o bom caminho da vida e que nós possamos então nos esforçar para, de nossa parte, deixar para trás aquele ser humano com todos aqueles erros que ainda cometemos e ir, Mestre, aos poucos, nos ajustando, nos melhorando, nos aperfeiçoando, seguindo rumo a Ti, a Deus nosso Pai. Obrigado, Senhor. Dê-nos licença, então, para iniciar a nossa reunião de estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos queridos, amigos e amigas do GEAF, que nós sempre temos uma alegria muito grande de estar juntos, conversando sobre os temas que nos são propostos a conversar nos estudos. Então, no tema de hoje, nos fomos convidados, então, a falar sobre um tema que está contido no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo chamado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E lá nos itens 6 a 9, nós encontraremos o ponto intitulado Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E aí, o que nós podemos então, Nós sabemos que todos os capítulos, todos os pontos do Evangelho, eles são de profundas oportunidades de reflexão, porque nós soubemos, como nós sabemos, Jesus falou por parábolas, falou da forma simples, na época que esteve entre nós aqui na Terra, porque ele precisava falar com dois objetivos principais. Ele precisava falar de uma forma que fosse possível a compreensão por parte daquele povo, ainda pouco avançado intelectualmente e moralmente também, mas que também fossem ensinamentos que ficassem para os tempos vindouros. Então, desta forma, hoje, há mais de 2000 anos depois, nós já temos condições de pegar aqueles conhecimentos e interpretá-los de forma, então, que a gente venha a ter essas revelações contidas nesses ensinamentos. Não é por acaso que a doutrina espírita ela vem ser chamada de terceira revelação, porque então ela pega os ensinamentos que Jesus nos deixou há 2000 anos atrás, joga uma luz em cima deles, revelando ainda muitos ensinamentos ali contidos que naquela época não foram possíveis de ser compreendidos em sua totalidade. E esse é mais um deles. Então a gente começa citando uma das passagens onde o mestre diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão:
Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Então, nas palavras de Mateus, nós temos essa passagem do Mestre Jesus, e quando a gente fala de iniquidade, né, buscando o significado, a gente vai ver que iniquidade seria o contrário da equidade, que é a busca da igualdade pela justiça. Então a iniquidade vem a ser o contrário, o que é contrário a isso, né? Contrário à moral, ao contrário ao caráter. Então ele está dizendo: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mas como? Se aqueles disseram então: mas nós profetizamos no seu nome, expulsamos em seu nome o demônio, fizemos milagres em seu nome, por que então não poderemos entrar no reino dos céus? E aí esse é o questionamento que fica e gera uma certa estranheza quando Jesus diz: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras que são o contrário do que deveria ser a moral e o caráter. Então, qual é o ensinamento que nós temos contido aí nessas passagens do Mestre Jesus? A gente vê hoje, então, muitas pessoas que são vinculadas às religiões, e aí nós falamos do espiritismo e de todas as outras religiões, né? Não importa se a pessoa é católica, espírita, evangélica, da Umbanda, qualquer que seja a linha religiosa, o segmento religioso, nós poderemos encontrar o que é o objeto dessas palavras, desse alerta do Mestre Jesus. Porque nós vemos ainda hoje muitas pessoas que pensam que, por serem batizadas ou pelo fato de frequentarem os templos, as instituições religiosas, pelo fato de fazerem orações bonitas ou por confiarem na palavra daqueles que são os líderes das religiões que seguem, ou por fazerem palestra, por conduzirem estudos, por essas pessoas, por fazerem todas essas coisas, que elas terão um bom lugar garantido após a morte, após o desencarne do corpo físico. Muitas pessoas pensam, trazendo aí para o nosso lado aqui da doutrina espírita, muitas pessoas acham que por serem médiums, por exercerem a sua mediunidade, por serem esse canal que permite a manifestação dos espíritos desencarnados, por participarem uma vez por semana de um grupo mediúnico, ou de um grupo de irradiação, ou por aplicar o passe, né? Essas pessoas já terão garantido o seu lugar depois da morte, no chamado reino dos céus, né? Então muitas pessoas pensam dessa forma, que por viver desse jeito já estariam de certa forma protegidos e garantidos. Só que aí, quando muitas vezes vem a vida acontecendo e acontecem determinadas coisas na vida, como uma doença, a perda de um emprego, o desencarne de uma pessoa querida, um acidente, uma dificuldade qualquer entre as diversas que a gente enfrenta ao longo dessa nossa vida, aí vem aqueles momentos de lamentação. Como isso pode estar acontecendo comigo? Eu faço tanto e é isso que eu recebo? Deus, por que essas coisas acontecem comigo? Né? Então, assim, mesmo que a pessoa muitas vezes não externalize, essas questões elas podem vir no íntimo. E aí a pessoa fala: poxa, mas eu frequento o centro, eu procuro dentro do centro fazer a caridade, eu dou lá uma cesta de alimento uma vez por mês, e tantas outras coisas que a gente sabe que envolvem os aspectos da vida religiosa de uma maneira geral, independente da religião. A gente acaba ficando com essa questão quando vem esses lamentos, esses momentos de dificuldade. E aí é nesse ponto que vem o alerta de Jesus nessa passagem. Porque nós fazermos tudo isso que nós citamos até agora, no que diz respeito ao aspecto religioso, é o mínimo que a gente deve fazer
no cumprimento dos nossos deveres da Terra, no que diz respeito a vivermos em sociedade, a convivência entre os seres humanos, né? Só que, para nós merecermos as bênçãos divinas, para nós conquistarmos o que é chamado o reino dos céus ou o reino de Deus, é preciso mais do que isso, né? É preciso mais do que isso. É preciso que a gente não apenas conheça o que foi ou o que é a mensagem de Jesus, mas que a gente aprenda a viver a mensagem de Jesus, né? E como é que a gente faz para viver a mensagem de Jesus? A gente vê que, assim, existem dois tipos de pessoas que vivem as mensagens de Jesus. Porque viver a mensagem de Jesus é nós desenvolvermos dentro de nós as qualificações morais, né? Porque o que são as qualificações morais? São o desenvolvimento de todas as virtudes que nós precisamos desenvolver: benevolência, indulgência, perdão, amor, carinho, afeto, para conosco mesmo, para com aqueles nossos mais queridos e para com todas as pessoas, assim como Jesus nos ensinou a exercitar, né? Quando disse: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, esse é o principal objetivo, é nós conseguirmos atravessar essa, que é mais uma de nossas existências, e chegarmos ao final dela tendo a consciência de que nós chegamos ao final dessa existência melhor do que estávamos quando entramos, né? Só que esse melhor, ele não passa apenas pelas adorações exteriores ou pelo fato de nós mostrarmos no exterior ou dentro de um templo espírita ou dentro de uma instituição religiosa qualquer, que nós somos de uma forma, mas no íntimo nós nos apresentarmos de outra maneira, né? O que adianta eu chegar na frente de uma audiência, de um centro espírita, e fazer uma palestra sobre o egoísmo, se quando no momento íntimo alguém me pede alguma coisa, seja material ou não, e eu não consigo abrir mão daquilo que é meu ou do que eu tenho em prol de alguém, né? Seja direcionar uma ajuda material, seja direcionar que seja um pouco do meu tempo para ouvir alguém que precisa, que se empreste o ouvido, que precisa de um abraço, que precisa de um ombro amigo, ceder um tempo, algumas palavras de carinho, ou então dar muitas vezes daquilo que não vai me fazer falta, ou até que vai me fazer falta, mas que, de acordo com a passagem do óbolo da viúva, né, muito mais mérito terá aquele que dá do que lhe faz falta. Então, o que adianta eu fazer uma explanação sobre o egoísmo se eu não me comporto assim no meu dia a dia? O que adianta eu falar sobre a paciência e no primeiro encontrão ou esbarrão ou fechada no carro ou situação que acontece, eu esbravejo reclamando, xingando, falando? De que adianta? Então, nós precisamos sim conhecer a mensagem de Jesus, porque Kardec já nos dizia: instruí-vos, né? Então, nós precisamos conhecer, mas a partir do momento que eu conheço, eu preciso vivenciar essa mensagem. E aí a gente vê que existem dois grupos de pessoas, dentre esses, que se propõem a vivenciar a mensagem de Jesus. Para alguns, para um grupo de pessoas, vivenciar a mensagem de Jesus é alguma coisa simples e que é exercida já no dia a dia, e muitas vezes por pessoas que não têm conhecimento e instrução, seja ele de que natureza for. Então nós vemos muitas pessoas que são extremamente humildes e ignorantes no quesito instrução, conhecimento intelectual, mas que são pessoas profundamente boas, amorosas, caridosas, né, afetuosas para com o seu semelhante. Essas pessoas já possuem dentro de si, mesmo que nessa vida, pelas necessidades daquela encarnação,
talvez não estejam tendo a oportunidade de adquirir grandes conhecimentos no campo intelectual, mas essas pessoas já possuem o adquirido no que diz respeito a serem boas pessoas moralmente, somado ao fato de nessa vida também se esforçarem por agir dessa forma. E essas pessoas conseguem ser assim de uma forma tranquila. Para essas pessoas, agir com gentileza para com o semelhante é algo que faz parte do dia a dia. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas já é mais difícil. Nós, além de conhecer, precisamos nos esforçar em nos modificar para viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, né? Então, assim, e é um esforço, porque às vezes não é só a dificuldade natural em resistir a uma má tendência. Então, pegando o exemplo do egoísmo, ou da paciência, ou da raiva, ou da inveja, ou do ciúme, ou qualquer outro exemplo que nós podemos dar, nós, além de termos a questão do esforço em resistir àquela má tendência, nós ainda temos o fato que muitas vezes um conflito íntimo, de que agir dessa forma é algo que nos traz uma certa satisfação, né? Nós somos espíritos milenares, nós trazemos essa bagagem, estamos caminhando no aperfeiçoamento. Então, às vezes, agir daquela forma que não é a mais correta, lá no fundo é o que eu me sinto bem, o que eu gosto, da forma como eu gosto de agir. Então, o modificar o comportamento, ele nunca é simples, né? Não basta que você fale assim, a partir de hoje eu não vou mais ser uma pessoa impaciente, ou eu não vou mais sentir ciúme, eu não vou mais sentir raiva. Não é assim que funciona. Por quê? Porque mais à frente você vai ter uma prova. E se você resistir a essa prova, é excelente. Mas o fato de você ter resistido uma vez não significa que você está livre daquela imperfeição ou daquela paixão. É a continuidade que vai demonstrar o quão séria e firme são aquelas nossas boas intenções. É um degrau de cada vez, né? Então, assim, o caminho é fácil? Não é, mas também não é impossível. E aí a gente pensa, então, como domar as nossas más inclinações? Como fazer essa transformação moral que a gente está falando? Como trazer isso para a nossa prática? E aí a gente vê, né? Nos esforçarmos em não repetir erros já identificados no nosso comportamento. A gente lembra sempre da mensagem de Santo Agostinho, que dizia, né? E isso está lá no Livro dos Espíritos e está também no Evangelho. Santo Agostinho dizia que toda noite ao deitar ele passava em vista como foi o seu dia. E tudo aquilo do seu dia que ele via que não tinha sido um bom comportamento, ele procurava refletir sobre o que deveria ter feito de diferente e procurava agir dessa forma a partir do dia seguinte. Então é um esforço em não repetir erros já identificados em nosso comportamento. Procurar evitar o julgamento e a crítica. Esse é um ponto assim que hoje em dia na nossa sociedade, onde nós temos o acesso à informação muito disseminado, muito fácil, na palma da nossa mão, o julgamento e a crítica eles viraram um meio comum para todas as pessoas. Então a gente vê que as pessoas com as redes sociais nas mãos, ao compartilhar ou comentar qualquer coisa, é muito fácil você julgar uma situação, criticar a postura do semelhante, e nós precisamos lembrar também do ensinamento de Jesus. Não julgueis para não serdes julgados. Não atire a primeira pedra aquele que tiver também um telhado de vidro. Então, se nós não gostamos de ser julgados e criticados pelas nossas atitudes, também não vamos fazer isso, né? Estarmos atentos às diversas oportunidades de praticar o bem e a caridade no nosso dia a dia. Então são diversas as oportunidades, da hora que a gente acorda até a hora que nós nos recolhemos, nós teremos sempre diante de nós inúmeras oportunidades para praticar o bem e praticar a caridade no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho,
na rua, na instituição religiosa, seja onde estivermos e até dentro de nós mesmos, porque esse esforço em se melhorar também não deixa de ser uma caridade que estamos fazendo conosco mesmo, né? Outro ponto, recorrer à prece. Esse mecanismo tão valioso, mas que nós usamos tão pouco às vezes, que é recorrer à prece sempre que sentirmos essa vontade, essa necessidade, não aquela prece maquinal, mas aquela prece que nos conecta com Deus e com Jesus. E através dessa prece sincera, nós conseguimos obter orientação, auxílio para aquelas questões que nós mais necessitamos na vida. Não da forma como a gente quer, mas certamente da forma como a gente necessita. Buscar fortalecer em nós a fé e a esperança, né, de que o amanhã sempre será melhor do que o hoje. Frequentar a casa espírita, claro, né, a palestra, os passes, as atividades, os estudos, porque o conhecimento é a base. A gente está dizendo aqui, né, que no alerta que Jesus nos faz nessa passagem, que não adianta só você ter o conhecimento, você ter um rótulo, né, um rótulo religioso, acadêmico, social, seja ele qual for, que esses rótulos, os rótulos, eles não são valorizados na contabilidade divina, né, no que podemos chamar de contabilidade divina. Os rótulos, eles não são valorizados, mesmo os religiosos. O que vai contar para Deus é o nosso esforço de sentir, de pensar e de fazer de acordo com aquilo que nós aprendemos de bom nessa vida, né? Que é procurar fazer sempre o bem. Não o bem voltado para nós, naquela visão egoísta, mas o bem direcionado principalmente ao outro, ao semelhante. E à humanidade de uma maneira geral. Porque quando nós fazemos o bem dessa forma, ele retorna para nós. Um bem que não seja focado na espera por uma recompensa futura. Porque a recompensa ela é natural. Mas quando nós agimos no bem, buscando esperar pela recompensa, ela já vem nessa própria vida e não no futuro, né? Quando nós falamos, por exemplo, sobre a caridade, nós vemos que a caridade, quando ela é feita procurando esperar o reconhecimento daqueles que estão em volta, e mesmo quando a gente faz isso de uma forma velada, porque muitas vezes a caridade é feita sobre uma falsa máscara de estar fazendo sem esperar nada em troca, mas às vezes a pessoa nutre a esperança de que alguém esteja vendo aquilo que está sendo feito. Então, nesse ponto, a gente não está agindo conforme a mensagem de Jesus, a gente não está vivendo conforme os exemplos de Jesus, né? Então a gente precisa fazer o bem pelo bem, sem esperar qualquer tipo de retribuição. Aprender a perdoar, assim como nós apreciamos ser perdoados em todas as situações da vida. Se o semelhante erra para conosco, por que não perdoar? Se Jesus, no auge, né, do seu sofrimento, no momento derradeiro na cruz, se ele se eleva a Deus e diz: Pai, perdoa-os, pois que não sabem o que fazem, por que nós, aqui ainda, na nossa condição de espíritos inferiores, nessa caminhada de aperfeiçoamento, nos achamos no direito ou na condição de não querer, de não perdoar alguém por um erro cometido, sendo que muitas vezes as faltas que nós cometemos são, às vezes, muito pior do que aquelas pelos quais nós nos sentimos ofendidos. Então nós vemos que são muitas situações, muitas questões que nós precisamos aprender e refletir para conseguir vivenciar essa mensagem que Jesus, que é o nosso guia e modelo, trouxe para nós. E é uma mensagem universal que não nos distingue, que
trata a todos nós como seres iguais perante Deus, nosso Pai, né? Então, os ensinamentos de Jesus, eles vieram e vêm para ser a base do bom relacionamento entre todos os seres humanos, independente das diferenças entre usos e costumes, né? Eles nos colocam a todos de forma nivelada, no mesmo destino que estamos de caminhar nessa caminhada evolutiva rumo à perfeição e à felicidade. É óbvio que essa caminhada rumo à nossa perfeição e à nossa felicidade, ela não é igualitária para todos, porque nós somos individualidades. Então, por vezes, uns estarão um pouco mais à frente, outros um pouco mais atrás nessa caminhada, mas todos nós chegaremos lá. E o objetivo daqueles que já avançaram um pouco mais no caminho evolutivo, além de seguirem trabalhando pela sua própria evolução, que consiste nessa melhoria, nesse aperfeiçoamento constante, também é estender a mão amiga àqueles que estão na caminhada junto consigo, talvez um pouco mais ainda preso às imperfeições, mas é nós estendermos a mão de uma forma humilde para aqueles que ainda estão na caminhada e a quem nós podemos ajudar, né? Então, nós vemos que seguir a mensagem de Jesus, vivenciar a mensagem de Jesus é se sacrificar no sentido de combater as nossas imperfeições, combater o nosso orgulho, combater o nosso egoísmo em favor, né, do desenvolvimento em nós mesmos, da humildade, do desapego aos bens materiais, sempre em favor de muitos, não só de si próprio ou daquele círculo mais próximo daqueles que são nossos queridos, né? Porque amar aqueles que nos são próximos é fácil, nós já temos o sentimento natural do afeto e do carinho, mas estender esse amor a todos quantos nós pudermos, aí é que mora o verdadeiro desafio, né? Então, vivenciar a mensagem de Jesus é ser simples, despretensioso, alegre, confiante em Deus, confiante nas outras pessoas e em nós mesmos, porque nós entendemos que todos estamos nessa caminhada, né? Então, tudo isso que nós conversamos, que nós estamos conversando, vai nos mostrando os caminhos para nós não apenas conhecermos a mensagem de Jesus, mas passarmos a vivenciar essa mensagem de Jesus, né? Sabendo, obviamente, que assim como lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e os Espíritos dizem que é na consciência de cada um, então essa mensagem interpreta para nós que os ensinamentos de Jesus, eles já estão dentro de nós. Mesmo naqueles espíritos mais endurecidos, a lei de Deus, essa mensagem pura e simples de Jesus, ela já está dentro, aguardando o início desse processo, mas sempre funcionando como um farol no nosso íntimo a buscar escapar para o exterior, né? A nos ajudar nesse processo de aperfeiçoamento, de exemplificação, tá? Então, meus amigos, nós trazemos então, falando especificamente sobre a nossa doutrina espírita, nós pegamos uma mensagem de Kardec, né? Uma passagem de Kardec também aqui no Evangelho, quando ele diz assim: o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os seres humanos à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer
a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então a gente vê a importância do Espiritismo, da doutrina espírita, nesse processo, em tudo isso que a gente vem conversando. Porque ele descortina para nós o entendimento sobre essas questões. Porque ele tira o entendimento, tira o foco do entendimento apenas do contexto da vida atual e estende para a eternidade. Estende para um passado que é absolutamente vivo em quem nós somos hoje, e estende para um futuro que será constituído por esse mesmo passado e pelo que nós estamos fazendo agora no presente, através das nossas escolhas. E nos mostra que isso está nas nossas mãos. Buscar essa melhoria nas nossas vidas, buscar o aperfeiçoamento, buscar o melhoramento, buscar construir um futuro melhor e mais feliz para nós está ao alcance das nossas mãos, né? Está na nossa frente poder fazer isso. Como nós já falamos, é um processo fácil? Não, não é. Mas ele é um processo que precisa ser realizado. E ele vai ser realizado, né? Porque não adianta nós querermos desistir, porque atingirmos a perfeição e a felicidade é o que nós chamamos de um determinismo divino. Todos chegaremos lá. Então, independente do caminho, independente do quão resistente nós sejamos, a lei do progresso, ela se faz implacável. Ela leva a todos nós a caminhar para frente. Então, nós chegaremos lá. E o quanto antes nós fizermos, o menor esforço que nós fizermos já será muito meritório para nós. Lembrando daquele exemplo do beija-flor que ia numa pequena flor pegar um pouquinho de água que estava empoçado na flor e levar de volta e jogando para tentar apagar aquele incêndio. E quando perguntado, o beija-flor disse que ele estava fazendo a parte dele. Então que nós possamos ser como o beija-flor para com aqueles comportamentos que nós reconhecemos em nós mesmos, ou que às vezes as pessoas nossas queridas em volta nos apontam de forma que nós muitas vezes não vemos, mas que possamos refletir, né, de forma humilde e possamos ser como o beija-flor, buscando nos modificar gotinha por gotinha, porque um oceano é composto por uma infinidade de gotas. Então nós com certeza chegaremos lá nessa melhoria contínua. E aí, meus irmãos, para nós encerrarmos o nosso estudo, nós vamos citar a passagem do homem de bem, que ela é muito apropriada, quando ele nos diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus atos, perguntará a si mesmo se em algum momento violou essa lei, a lei de Deus, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizessem. Então, nessa passagem sobre o homem de bem, onde nós vemos Kardec nos trazendo nesse pequeno parágrafo o que seria uma fórmula para nós buscarmos a nossa felicidade, nós vamos então concluindo o nosso estudo, desejando a todos os amigos e amigas que nos assistem que esses breves momentos de reflexão possam ser para vocês oportunidades de reflexão, como foram para mim por ocasião da preparação do estudo, e que nós possamos então seguir na nossa caminhada, buscando ser cada vez mais merecedores dessa alegria, dessa felicidade, que é o que Deus nosso Pai deseja para todos nós. Muito obrigado então pelo carinho e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, mais uma vez, Senhor, elevamos o pensamento a Ti,
agradecidos por esses momentos de reflexão, de aprendizado. Que nós possamos então, Mestre, nos esforçar, como foi falado nessa passagem que analisamos no estudo de hoje, nos esforçar, Mestre, para vivenciar a Tua mensagem e que possamos, para isso, contar com o amparo e a orientação desses amigos que nos protegem, que nos orientam, que nos guiam ao longo da nossa vida. Muito obrigado, então, Senhor. Ampara a todos nós, principalmente àqueles que mais necessitam, estejam onde estiverem. E que nós possamos, então, com essa prece, nos despedir e encerrar o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz para todos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!